Bom dia, gente. Gente, toda época de eleição, você ouve nas esquinas, nos bares, nas empresas, todo mundo dizer assim: o Brasil não precisa de salvador da pátria. Eu discordo. O Brasil sempre precisou de salvador da pátria. E Lula sempre foi este salvador da pátria. No governo de Fernando Henrique Cardoso, que quebrou este país por 3 vezes, escute, 3 vezes Fernando Henrique Cardoso quebrou este país. Quem veio para salvar? Lula. É tanto que a elite desesperada permitiram que Lula ganhasse as eleições, permitiram. Porque eles não queriam. Eles têm pavor a pobre no poder. E a possibilidade de Lula chegar ao poder levava eles ao desespero. Mas o desespero maior era o que estava acontecendo com o Brasil. O país estava quebrado e eles estavam perdendo dinheiro. Quer ver rico desesperado? Tire dinheiro deles. Eles entram em desespero. Aí aliviaram. Lula veio, ganhou as eleições, tomou posse, governou como ninguém e salvou o Brasil. Transformou o Brasil na 6ª economia do mundo. Erradicou totalmente a pobreza. Foi ovacionado pelo mundo. Saiu do governo com um crescimento do PIB de 7,5%. Isto nunca aconteceu. Isto é salvar a pátria. E aí, gente, sabe o que eles dizem? Que tudo isso aconteceu com Lula e com o Brasil porque Lula é um homem de sorte. A falta de argumentação. Gente, pense bem, se tudo isso tivesse acontecido no governo Fernando Henrique Cardoso, que era o príncipe da Faria Limas, até hoje, eles colocam Fernando Henrique Cardoso numa posição que Fernando Henrique Cardoso nunca esteve. Porque o governo de Fernando Henrique Cardoso foi uma merda. E a elite sabe disso. No entanto, para não elogiar o presidente Lula, que salvou o Brasil, eles preferem dizer, sempre pautar Fernando Henrique Cardoso. Gente, acontece a mesma coisa no governo de Bolsonaro. Eles, com preconceito para com o PT, elegeram Bolsonaro. Preferiram eleger um bandido. Todo mundo já conhecia Bolsonaro. Todo mundo conhecia os crimes de Bolsonaro. A aberração que é Bolsonaro. Mas por preconceito, preferiu dizerem que entre Bolsonaro e Fernando Haddad era uma escolha difícil. Tudo isso porque Lula estava preso. Eles prenderam Lula para Lula não voltar ao poder. Gente, pense bem. Como é que você entende essa elite cebosa que viu o governo de Lula? Foi um governo que em 500 anos nunca existiu. Aliás, o Brasil só teve um governo. O governo de Lula. O resto foi passatempo. O que é que você pode dizer de um governo de Sarney? De um governo de Collor? De um governo de Fernando Henrique Cardoso? De um governo de Bolsonaro? Isso é governo ou desgoverno? É claro que é desgoverno. Então você não pode acrescer nada a estes homens. Só existiu um governo neste país. O governo único do presidente Lula. Logo, Lula é verdadeiramente um salvador da pátria. Quando a elite diz que o Brasil não precisa de salvador da pátria, eu contradito. Eu digo que o Brasil precisa, sempre precisou de um salvador da pátria. Com Bolsonaro,
Eles entraram em desespero. No caso de Fernando Henrique Cardoso, eles tinham medo de perder grana, dinheiro. No caso de Bolsonaro, eles passaram a ter medo de perder a própria vida. Porque dinheiro eles estavam ganhando. Mas eles passaram a temer pela própria vida. Porque se Bolsonaro tivesse sido reeleito, gente, Bolsonaro transformava este país num Talibã. Você ia ver evangélico com a Bíblia na mão e um revólver do outro, matando pessoas. Porque Bolsonaro teve, gente, a proeza de transformar as Forças Armadas num antro de miliciano, transformou a igreja evangélica num antro de bandidos, porque os evangélicos, em apostatas da fé, bandidos mesmo. Porque o que você pode dizer que Silas Malafaia é, Magno Malta é, Valdemiro Santiago é? Bandido. Esses homens são bandidos. E num país sério, esses homens tinham que estar na cadeia. Tem que estar na cadeia. É isso que acontece. E aí vem Lula, com 77 anos. Não precisava mais estar aí, mas vem para salvar novamente o Brasil, salvar a pátria, porque era o único que tinha condições de desbancar, derrotar Bolsonaro. Era o presidente Lula. Cadê a Simone Tebet da vida? Cadê o Ciro Gomes da vida? Cadê essas pessoas? Simplesmente essas pessoas não existem, porque essas pessoas são arrogantes, prepotentes, vaidosos, querem o poder pelo poder. Não querem o poder para governar para o povo, para todos. Eles querem o poder, gente, para constar na história que foram eleitos presidente da República Federativa do Brasil. É isso que eles querem. Aí não se elege, porque Deus tem o controle de tudo. É Deus que manda. E Deus permite as coisas. E o que é que aconteceu? Deus não permitiu que Bolsonaro fosse reeleito. E aí vem Lula e ganha as eleições. Salva a pátria novamente. E ontem Lula determinou, tirou o comando do exército, trocou, porque o comandante foi colocado por Bolsonaro. Era um bolsonarista débil, doente, desobediente dos princípios da ordem, da hierarquia, negacionista, bolsonarista débil. Lula mostrou ontem quem é que manda e mandou este cara para a caserna. Mandou este cara para a baixa da égua e colocou um legalista lá. É difícil você falar em legalismo, porque alguém falou o óbvio, defendeu a Constituição, o princípio da hierarquia, sabe, a alternância de poder. Esse homem defendeu. E por que os outros não fizeram isso? Porque são bolsonaristas. Bolsonaro transformou as Forças Armadas num antro de débeis. Sabe? Como não entender que Lula não é o salvador da pátria? Ele é o salvador da pátria, sim. Vem novamente para salvar a pátria. Vocês viram ontem também em Roraima? Aquela cena aterrizadora. Você vê crianças morrendo de fome. Que era a intenção de Bolsonaro exterminar os indígenas. Como não chamar esse cara de genocida? Como não colocar o infeliz desse na cadeia? E você, infeliz, que votou em Bolsonaro, diante de uma cena daquela, o que é que tu diz? Se é que tu diz alguma coisa, sabe? Sabe uma cena daquela e você entender que os evangélicos são responsáveis, são corresponsáveis por uma cena daquela, gente. Aí você chora. Aí você se entristece. E você ainda quer dizer que Lula não é o salvador da pátria? Lula está salvando a tua vida, cara. Lula está salvando os teus negócios. Lula está salvando a tua dignidade. Lula está ensinando tu a ser gente.
Lula tá fazendo com que tu saia da imbecilidade, sabe? Porque tu não passa do imbecil, sabe? E se torne gente. É isso que Lula tá fazendo. Logo, querendo você ou não, Lula sempre foi e sempre será o salvador da pátria.